FAMERP, questão número 17. Vamos que vamos. Em um local ao nível do mar, um recipiente metálico contendo 400 gramas de água líquida, inicialmente a 20 graus Celsius, foi colocado sobre a chama de fogão. Após 8 minutos, verificou-se que a temperatura dessa água aumentou para 60 graus Celsius. Em seguida, essa mesma massa de água, ainda 60, foi colocada no interior de um calorímetro ideal, juntamente com uma certa massa de gelo a 0 graus Celsius. Decorrido algum tempo, verificou-se que no interior do calorímetro ainda havia gelo em equilíbrio térmico com água líquida. Considerando o valor de 1 caloria por grama grau Celsius do calor específico da água líquida e o valor de 80 calorias por grama para o calor latente de fusão do gelo, calcule item A. A taxa em calorias por minuto com que a massa de água absorveu o calor durante o seu aquecimento. Essa taxa, veja, ele quer calorias por minuto. Caloria é energia, minuto é tempo, energia pelo tempo é a potência. Então ele quer, no item A, a potência térmica da fonte de calor. Então vamos lá. Item A, ele quer a potência térmica. Então a taxa que um corpo recebe calor é a taxa que é fornecida pela chama do fogão, tá? Então vamos lá. Potência é energia pelo tempo. No caso, a energia que está envolvida aqui é a energia referente ao aquecimento da água, tá? Que é o calor sensível. MC delta θ. Então a gente vai abrir o numerador aqui como sendo MC delta θ. Vamos lá. A massa de água são 400 gramas de água. O calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. A temperatura final é 60, a temperatura inicial é 20. Quando a gente faz essa conta aqui, ó, veja, a gente colocou calor específico em caloria por grama grau Celsius, a massa em grama, a variação em grau Celsius, então o numerador vai sair em calorias, tá? Na hora que a gente fizer a conta, aqui o numerador sai em caloria. Embaixo eu vou colocar o tempo em minutos, né? Aí eu vou achar a potência em calorias por minuto. Então, fazendo a continha, vai me dar 2.000 calorias por minuto. Então, essa é a potência térmica da fonte de calor. A fonte de calor fornece 2.000 calorias a cada minuto. Então foi essa a primeira pergunta que ele fez lá, né, no item A. Então a gente volta, né, a taxa de calor em calorias por minuto com que a água absorveu o calor durante o seu aquecimento. Beleza, então matamos o item A. Item B, ele quer a temperatura de equilíbrio térmico em graus Celsius entre o gelo e a água, justificando a sua resposta com base na configuração final do sistema, quando atingido o equilíbrio térmico. Decorrido algum tempo, verificou-se no interior do calorímetro ainda havia gelo em equilíbrio térmico com água líquida, tá? Só que gelo com água só ocorre a 0 graus Celsius. Então, item B. Então, a pergunta foi a temperatura de equilíbrio, né? Então, resposta A. Temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius. Quando se tem água e gelo em equilíbrio térmico, é porque o gelo está fundindo, que é a fusão, passagem do sólido para o líquido, ou a água está solidificando, que é a solidificação. Essas mudanças de estado
de estado, vírgula, ao nível do mar, só ocorrem na temperatura de 0 graus Celsius. E aí matou a primeira pergunta que ele fez, né? E volta lá, em seguida, calcule a massa de gelo em gramas que se fundiu durante o processo. Então, você tinha lá 400 gramas, olha lá, 400 gramas de água a 60, você colocou com uma certa massa de gelo a 0, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, o gráfico, tá? Então, você tem o gráfico aqui, temperatura. Então, temos a temperatura, θ, em graus Celsius, em função do calor trocado. Calor trocado na abscissa. O que acontece? O gelo, ele vai estar a 0, ele vai fundir. Durante a fusão do gelo, a temperatura permanece constante. A fusão, né? E para o gelo fundir, ele precisa receber calor. Ele vai receber calor de quem? Da água, né? Que resfria da temperatura de 60 graus Celsius até 0, tá? Então, essa aqui é a água resfriando. E aí a sua temperatura vai de 60 graus Celsius até 0, tá? E aí o equilíbrio térmico ocorre bem nesse pontinho. Você vai ter água a 0 e uma certa massa, né, de gelo que fundiu, tá? Então eu tenho aqui uma quantidade de calor, aqui eu tenho outra quantidade de calor, sistema termicamente isolado, eu somo os Qs igual a 0, tá? Primeiro trecho é a fusão, então a massa que funde, vezes o calor latente de fusão. Segundo trecho é a variação de temperatura, é o que macete, né? Então a massa da água, calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Aí a massa do gelo que funde é a pergunta, calor latente de fusão é 80, a massa da água 400 gramas, calor específico da água é 1, temperatura final da água ela vai chegar a 0 e ela estava inicialmente a 60, tá? Então vai ficar 80 massa que funde é igual. Aqui vai ficar 400 vezes menos 60, menos 24 mil, passa para lá mais 24 mil. Então essa massa que funde, 24 mil por 80, 2.400 por 8, 300 gramas. Então essa é a massa do gelo que vai fundir, né, para que resfrie a água de 60 graus Celsius até 0, tá? Volta lá, foi isso que ele perguntou. Então matamos o item B, matamos o exercício.